Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula pela comunidade de segundo ciclo. Essa aula aqui, turma, é sobre cansaço, sobre emoções, e até o nome dela que eu coloquei é assim: você tá cansado ou você tá quebrado por dentro? Por quê? Porque é um sentimento que passa pela nossa cabeça quando a gente está muito tempo cansado, se a gente está em depressão ou não, se a gente perdeu o brilho da vida, se eu estou vivendo só pagando boleto, né? Se isso é a vida mesmo, será que é? Não sei se é. Então, a ideia hoje aqui é a gente conseguir separar, né, o que pode ser um cansaço ou um cansaço crônico de uma possível depressão ou algo do tipo, tá? Eu quero trazer hoje só o braço do cansaço, tá? Não vou trazer o braço da depressão, da tristeza, porque não é o foco hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho de emoção, vai falar um pouquinho de como que a gente se sente, o que que pode levar a gente a estar confundindo isso, tá? Então, para começar aqui, eu quero já começar fazendo aquela checagem com você, saber se você que está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, se alguém que te mandou esse vídeo aqui, se você tem que ficar comigo até o final, tá bom? Se é para você essa conversa de hoje. Se você é uma pessoa que fala assim, ah, não, depois eu descanso, a gente descansa quando morre. Já foi um desse daí, já falei isso daí. A gente descansa quando morre, não tem problema. Agora eu vou dar tudo de mim aqui e vamos que vamos, né? Se você acredita que a sua correria é só uma fase, tá? Também me incluo nessa. Galera, essa é uma aula que eu vivi 200% o que eu vou explicar aqui, e é o método que eu uso para não perder a linha, não perder a cabeça aqui comigo mesmo, né, no meu dia a dia aqui. Então, se você é uma pessoa que acha que a sua correria, que o seu cansaço, o seu momento sem energia é só uma fase puxada, essa é uma aula para você também, tá? Se você pode ser que às vezes você acha que você não tá mal, só tá cansado, também é uma aula para você. Se você só funciona sob pressão, é uma aula para você. Se você acha que quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, essa é complicada, né? Mas é uma aula para você também, fica comigo. Ou, por último aqui, se você só vai se permitir cuidar de você depois que acabar um projeto, um semestre, um relatório, alguma coisa que demanda mais tempo do que um dia, por exemplo, essa é uma aula para você. Fica comigo que eu vou explicar tintim por tintim, como eu disse, essa é uma aula que eu sou. Se fosse o bingo aqui, Ale, eu acho que eu gabaritava ele na primeira pedra do bingo aí. Cantava a primeira, ô bingo, cartela, eu. Porque, cara, se tem um cara que vacila nessa questão de descanso e confunde às vezes, sou eu. Eu me lembro na pandemia, eu diversas vezes eu me perguntando, falei, cara, será que eu tô com depressão? Porque eu durmo num sonho, não lembro que eu sonhei. Do jeito que eu dormi, eu acordo. Do jeito que eu durmo, eu acordo. Não tô vivendo aqui, não sei se estou vivendo só pagando conta, pagando boleto. Então é complicado assim, e como eu disse, é uma coisa que a gente costuma entrar muito, principalmente se você for empreendedor, se você for autônomo, se você for home office, tá? Cara, é muito difícil dividir dentro da sua vida essas essas caixinhas, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com a tese da nossa aula, aquilo que vai guiar aí o nosso raciocínio. E bora que bora. Compartilhando a tela com vocês. Aí, foi. Vamos lá. Opa, chegou? Chegou. Aí. Galera, a tese da aula é a seguinte: essa é uma tese que não é minha, mas é uma frase que eu penso ela constantemente nos momentos mais difíceis, tá? A tese é a seguinte. Vou pegar a canetinha aqui. Vamos lá.
Você nunca pode estar ocupado demais para abastecer o carro. Você nunca pode estar ocupado demais, ocupado demais para abastecer o carro. Galera, isso aqui é uma frase tão aleatória, mas com um poder tão grande, porque é uma verdade, né? Vocês já tiveram em um dia que vocês estão tão corrido que você vê o carro lá com combustível já aceso ali, né? A luz da reserva acesa, e você pensando se para agora ou para na volta, se você vai ou não vai, se você segue ou não segue. Eu já tive esse pensamento, já pensei em abastecer o carro depois e já tive meu carro parado várias vezes na rua, na pista. Para quem não sabe, se o seu carro para na rua por falta de combustível, além de você atrapalhar o trânsito, e a vida de todo mundo, você toma uma multa também, tá? E na vida a gente não toma uma multa, pelo menos não financeira, né? A gente paga com outras coisas, mas o que essa tese aqui ela leva para nossa vida pessoal aqui é que abastecer é uma condição de funcionamento, tá? Não um prêmio, não uma premiação, né? Você não abastece se você chega no lugar, você abastece para poder chegar no lugar, né? E o que que seria essa convertendo essa questão do abastecer? O que que seria um abastecer para uma pessoa comum, né? Como eu, como você? O que que seria abastecer o carro? Seria sono, movimento e tempo de silêncio, tá? Então a gente vai, como sempre, decorrer aqui um pouquinho. Hoje eu faço questão de ser um pouquinho mais científico, né? Eu trouxe um pouquinho mais de informação científica, porque parece que é implicância, parece que é simpatia quando você fala assim, tem que dormir. Por que quem fala que tem que dormir? É sua avó, é sua mãe, né? É alguém que se preocupa com você. Aí você fala, que dormir? Descanso quando morro. Quando eu morrer, eu descanso. E como eu disse, eu me incluo nessas também, tá? Não toma café demais, você vai ficar doente. Que café? Café não deixa doente. Café é o quê? Café é bactéria, não é? Então tem várias coisas que eu vou trazer aqui que eu vou explicar um pouquinho do porquê a gente tem que, se for entrar, né, nesse lugar, que pelo menos a gente entre consciente do que a gente está mascarando, do que a gente está escondendo, tá? Então, como eu disse, muitas vezes a gente pode confundir cansaço crônico com depressão. E nem sempre é, tá? Nem sempre você está em depressão. Pode ser que aconteça de você estar no momento mesmo depressivo, no momento melancólico, mas a maioria das pessoas que eu vejo que estão em depressão, a depressão se resolveria com uma semana de férias, com 15 dias de descanso. E aí acaba buscando um psiquiatra, acaba tomando um remédio, acaba se envolvendo em alguma solução alopática e não muda o comportamento, né? E aí acaba ficando preso aí ao remédio ou à solução que foi apresentada. Então, vamos começar aqui com o que deixa o nosso, com o que faz o nosso tanque ficar furado, né? Ainda mantendo a metáfora do carro, o que que seriam os furos no tanque do nosso carro, que faz com que o nosso carro acabe o combustível mais rápido, tá? A primeira, a primeira delas é trocar o sono por trabalho. Como eu disse, boa parte disso aqui eu falo por experiência própria. Trocar sono por trabalho é uma coisa que mais eu faço, né, aqui na minha vida. Sempre que o chicote estrala aqui, eu acabo esticando a madrugada. Eu brinco com vocês que às vezes eu faço escala de médico, né? Durmo uma vez a cada 2 dias.
fazendo meus plantões aqui no computador. Mas qual que é o problema disso, galera? O problema é que o sono ele faz um balanceamento, vamos dizer assim, entre o nosso racional e o nosso emocional. Vamos converter. Se fosse falar em linguagem mais medicinal, seria entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Então, ele regula. O sono, ele faz o equilíbrio disso. Então, é comum que quando você deixa de dormir por muito tempo, né, ou por 3 dias seguidos, por exemplo, que você tenha dificuldade em diferenciar o que é real e o que é da cabeça, sabe? O que é lógica e o que é perigo e o que não é perigo, sabe? O que é verdade, o que é uma implicância. Então, trocar o sono por qualquer coisa, seja por trabalho, seja por série, né? Eu falo por trabalho porque eu entendo que todo mundo que está aqui trabalha, mas vão existir, por exemplo, adolescentes que passam a noites e noites aí vendo série, assistindo dorama e tudo mais. E aí não tem aí, né? Não tem cabeça para nada, tá sem energia para nada, não busca trabalho, não faz nada da vida, porque não tem energia, obviamente, né? Então outra coisa também que a privação de sono faz também, ele regula os hormônios da fome, da imunidade, né? Ele dá ele dá uma limpa, né, no nosso sistema, como eu posso dizer assim, se livra do lixo neural que tem no nosso corpo também, no nosso cérebro, durante o sono. Então, você sem dormir, o que que você tem? Você começa a confundir o que é real e o que é imaginário, você começa a confundir o que é uma sensação do que é uma verdade, você começa a comer de forma desregulada, você começa a ter problema de imunidade, baixa imunidade, o seu cérebro começa a funcionar com muita sujeiraiada aí dentro, tá? Então, não troque o sono. Maurício, quem é você para falar para a gente não trocar o sono por trabalho? Eu sei que nesse quesito eu não sou ninguém, porque para mim aqui o primeiro ponto que eu abro mão às vezes é o sono. Só que, como eu disse, quando eu abro mão do sono, eu já sei o que isso vai dar de problema para mim. Então, eu já fico mais atento na observação aí da minha mente, do meu cérebro, da minha fome, da minha imunidade. Então eu fico de olho nisso daí, tá? Segundo furo que você pode fazer no seu tanque, tá? Cafeína como muleta. Cafeína, vamos colocar aqui energético também? Pode ser? Energético. Energético como muleta. Por que muleta? Porque a muleta ela é feita para ajudar a gente a andar melhor, né? Então a palavra certa é muleta mesmo. O que que acontece com a cafeína ou com o energético, com o Monsterzinho que você toma aí, ou com o Red Bullzinho que você toma? É, a cafeína, ela bloqueia um hormônio ali que é o tal da adenosina, que ela mascara, no caso, ela mascara a fadiga, né? Então, ela bloqueando a adenosina, a gente não sente fadiga. E aí a gente vai, é como se por não sentir que meu braço tá doendo, eu não tiro ele, sei lá, de uma porta que tá prensando, sei lá, de um negócio que tá pesado em cima que pode acarretar num machucado sério. A gente tomando muito café, mais uma vez, zero moral para falar, tomo muito café, mas sabendo também, né, que até uma certa hora eu tomo café, depois disso eu não tomo mais. O café vai mascarar a fadiga do seu corpo. Então você vai continuar rodando e trabalhando sem perceber. Do nada o seu disjuntor cai, do nada você apaga. Você está sentado no sofá aqui, de repente acabou você, não tá mais ali, vai assistir um filme, desmaia vendo o filme, vai pegar um ônibus, perde o ponto porque dormiu no ônibus. Como que isso acontece? Por que que você simplesmente fica offline do nada? Por conta do uso de cafeína em excesso. Como toda substância no corpo, quanto mais você toma, mais o corpo quer, porque ele se acostuma, ele se adequa, né? Ele tem receptores neurais ali que vão se multiplicando
e aí você precisa cada vez de maiores doses para conseguir o mesmo resultado. Isso é com café, isso é com chocolate, isso é com cigarro, maconha e droga, no geral também. Tá? Mas assim, o café, como eu disse, ele vai deixar você sem perceber que está cansado, e isso vai acabar afetando o seu sono, inclusive, tá? Vai te deixar o sono fragmentado, vai subir uma série de outros problemas aí de outros hormônios que vão impedir com que o seu corpo se recomponha, né? Com que ele se reabasteça aí nessa jornada. Então, o que eu faço aqui é que escureceu, eu já não tomo mais café. Na verdade, depois de umas 4 horas da tarde, eu já não tomo mais café, tá? Por conta desse estudo aí, que eu não, como eu não tenho o objetivo de ser aqui, dar um mestrado de medicina para vocês, eu não vou citar qual é a pesquisa, mas isso é ciência, isso é uma pesquisa realmente feita, que tomar café depois das 4 da tarde ali é muito prejudicial para o seu corpo, tá bom? Terceiro furo do seu tanque aí, que vai manter você com o seu tanque sempre furado. Notificações. Notificações. Push. O que que são notificações do tipo push? É tudo aquilo que é pop-upzinho. Então você tá aqui no celular, faz plim, aí aparece um pop-upzinho assim. Aí você tá no computador aqui navegando no Chrome, aí pim, aparece no cantinho. Aí você tá sei lá, no elevador, tem notificação no elevador, você não consegue clicar nele, mas você vai ter lá para chamar a sua atenção, porque a gente tá completamente entregue às notificações, notificações o dia inteiro, né? Essas notificações elas despertam na gente uma dopamina, tá? Elas colocam a gente em estado de alerta, como se fosse sempre uma novidade, sabe? O sistema de alerta nosso, ele foi desenvolvido nos animais para que a gente pudesse estar realmente alerta, como, por exemplo, se um predador estivesse chegando perto do nosso acampamento, como se alguém pulasse no quintal da nossa casa para matar, para roubar, para fazer alguma coisa. Só que o mesmo sistema que a gente tem para se defender, né, desde a época das cavernas, para correr de um perigo, ele é acionado quando vem uma notificação do seu Instagram. Enquanto você está aqui, alguém curtiu o post que você fez hoje de tarde, aí fez plim, você já até sabe quem, porque o Instagram mostra, né? Ale Guidio curtiu seu post. Mostra até o postzinho, se você, dependendo do modelo de celular. Mas você vai. A Fabi colocou que ambos impactam no cortisol, né? Fabi, acho que é do café, né, que você tá falando? Eu não vi aqui, era do café, né? O café é exato. E tudo isso dispara o cortisol também, né? O problema é isso também. Então, assim, a notificação ela vai atuar num lugar nosso, aqui na nossa vida, que vai deixar a gente sempre alerta, sabe? Ou esperando uma recompensa. Então, você posta um negócio, aí você fica lá, uma notificação, você abre. Gente, e eu me incluo nessa, tá? Eu tô falando isso, me incluindo nesse bolo também, tá? Às vezes, quando eu posto um negócio muito legal, eu fico ali, né? Pelos primeiros meia hora que o negócio que eu postei, eu fico lá vendo lá quem tá curtindo, quem não tá, quem tá comentando, quem não tá. É normal, tá? Mas, como eu disse, sabendo disso, eu tenho que ter um momento de interrupção, tá? Fazer uma diminuição de atenção, né? Então, vai ter hora que eu vou ter que colocar o celular no modo avião. Vou colocar no modo avião e vou fazer alguma outra coisa, tá? Claro que quando eu tô afundado em trabalho é mais difícil fazer, mas quando eu tô com meu soninho regulado ali, eu consigo dar uma desligada do celular, deixar um pouco de lado, conversar um pouco, tudo mais, tá? E tudo isso daqui também aumenta o cortisol, viu? Notificação também aumenta o cortisol, beleza? Quarto ponto, essa daí também eu faço pra caramba. Treinar pesado, treinar pesado, mesmo exausto. Mesmo estando exausto, é que eu tô com preguiça de escrever tudo. É, Treinar pesado, mesmo estando exausto, é uma coisa que eu fiz muito ano passado.
E esse ano aqui eu decidi que eu não faria. Então, assim, se eu não tive uma noite legal, assim, sabe? Principalmente depois da Joana. Se eu tive uma noite péssima de sono, se eu tive uma noite que eu trabalhei até 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, cara, eu poderia ir para a academia? Poderia. Só que isso iria impactar todo o meu sistema imunológico, inflamação, meu sono ia para as cucuias, né? Então, assim, isso afeta o sono. Eu já percebi que eu, Maurício, a boa parte da minha, como eu posso dizer assim, da minha luz vem do meu sono. Então, se eu tô com sono desregulado mesmo, assim, cara, eu tenho muita dificuldade de ser alguém bom, né? Eu tenho uma, não tanta assim, né, como algumas pessoas, mas é difícil pra mim, por exemplo, às vezes ter paciência quando eu tô privado de sono, né? E paciência é um desafio pra mim. Então, treinar pesado, mesmo estando exausto, é uma coisa que vai arrebentar com a sua imunidade, com o seu sono, sabe? É, Então, se você tá num dia que você tá exausto, cara, não vale a pena ir pra academia. Ah, mas e meu corpo, minha disciplina? Você nunca pode estar ocupado demais para abastecer o seu carro. Essa que é a frase, de novo, repito ela. Você nunca pode estar ocupado. Ah, mas eu tô atrasado, eu não vou abastecer agora. Vai ficar na rua, tá? Vai ficar na rua. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Vamos lá pro quinto ponto. Álcool, álcool barra açúcar como recompensa. Eu, como eu já falei em algumas salas anteriores aí, o meu pai, ele é um cara que é frequentador, né? De bar, bebe todo dia e tal. Eu não. Porém, quando eu tô nesses momentos de exaustão, todo dia eu como um doce. Todo dia eu como um doce. O que que acontece, né? A gente tem tanto com o álcool quanto com o açúcar, tá? A gente tem um pico de glicose e depois uma quebra. Então, assim, você se entope às vezes de chocolate, você se entope de cerveja quando chega em casa, na esperança de se sentir bem. Aí o que que você tem? Você tem um pico de alegria e logo você tem uma queda. Aí, para você ficar melhor de novo, o que que você faz? Você toma uma outra latinha. Ou você come um outro chocolate, aí você tem um outro pico. Aí essa glicose o corpo absorve, aí você toma de novo. Então, assim, galera, eu não bebo, né? Não uso o álcool como válvula de escape, mas eu uso às vezes açúcar, às vezes eu uso pizza, às vezes eu uso hambúrguer, mas tudo é o mesmo mecanismo, sabe? É um pico de glicose, porque se for, por exemplo, pizza, também é carboidrato que vira açúcar. Se for chocolate, já é açúcar direto, o corpo já, pum, faz direto. Se é bebida, mesma coisa, né? Mas, por exemplo, o álcool, ele vai suprimir o seu sono reparador, aquele que é o tal do REM, né? Que é o Rapid Eye Movement, que é aquele sono que realmente repara, né? Então, se você toma uma para dormir, cara, saiba que você vai acordar pior do que você foi dormir, né? Acorda com aquela cabeça pesada e tal, e você não descansa. Aí você vai, ao longo de um mês, 2 meses, você vai achar que você está em depressão também por conta disso, né? Mas esse sistema aqui todo, ele afeta um eixo intestino-cérebro ali, sabe? Você inflama o seu intestino, você busca dar um conforto hormonal para o seu cérebro aí, através de glicose, através de insulina. Isso, eu tô falando o corpo reparando, né, aquele monte de coisa que você ingeriu. O seu corpo inflama e o seu humor oscila junto com isso, tá bom? Isso é um problemão. Então, se você faz uso de álcool ou de açúcar como recompensa diária, saiba que não tá adiantando, tá? Não tá adiantando mesmo. Vamos lá, sexto passo aqui, zero
Luz do sol. Essa aqui é difícil, tá? Eu não gosto de sol. Vamos colocar matinal, vai. Eu não gosto de sol, eu fico queimado e tal, mas tem que tomar um pouquinho. Tem que dar uma voltinha na rua, tem que tomar uns 10, 20 minutinhos de sol aí. Porque a luz do sol, principalmente a luz do sol na parte da manhã, ela ajuda o seu corpo a entender que o dia começou, tá? E aí ela começa a regular tudo o que vai ser o seu dia. Então, por exemplo, se você tomar um sol, né? Se você sair na rua logo cedinho, seja para ir na academia, para andar, para ir na padaria, para ir trabalhar, para quem fica só em casa, né? Poxa, sair para levar o cachorro para passear e tal, ou sair para fazer uma caminhada de manhã, ajuda a sincronizar várias coisas no seu corpo, né? Principalmente a questão do sono. Então, se o seu corpo, se ele percebe que a luz do sol, né? Começa a entrar na sua pele a produção das vitaminas que saem dessa ingestão solar, vamos falar assim, né? Dessa síntese aí de nutriente, ajusta a melatonina, sincroniza o seu ciclo circadiano também, entendeu? Então é importante você tomar um solzinho, você sair na rua um pouquinho, né? Nem que seja para ir na padaria ou, enfim, fazer alguma coisa aí para olhar isso, tá? Sétimo ponto, esse aqui não é de comportamentos com relação a sono, mas nem a ingestão de nada, mas ele é um comportamento que com certeza vai minar sua energia, dizer sim para tudo, dizer sim para tudo. Eu tava pensando aqui, né, eu vinha numa linha muito de o que você tá ingerindo e como que você tá dormindo e tal, mas eu acho que colocar o dizer sim para tudo é muito importante, porque você, quanto mais coisa você coloca no seu dia, na sua vida, mais perto você tá de um burnout, de uma exaustão, de uma queda de eficácia, sabe? Então, provavelmente, se você é uma pessoa que está se vendo enterrada viva aí, com certeza você é uma pessoa que fala sim, mais sim do que não, tá? Então, eu quero deixar você ciente que você dizer sim para tudo é um furo no tanque do seu carro, que vai fazer com que você precise reabastecer muitas mais vezes do que necessariamente você precisaria. Beleza? Vamos pro oitavo e último. Oitavo e último. Trabalho sem sentido. Maurício, você fala direto que trabalho é trabalho, propósito de vida é propósito de vida. Quem viu a aula 32 aí vai lembrar, né, que foi uma aula só sobre isso. O trabalho, ele tem o objetivo pra gente e tem que ser claro pra gente, né? Se você não consegue ver o objetivo claro do seu trabalho, nem que o seu trabalho, por exemplo, seja sustentar sua família, mas ele é um sentido pra você, né? É muito difícil você se manter em alta, com energia alta e tudo mais, quando você não sabe por que que você levanta, por que que você dorme, por que que você pega ônibus, por que que você dirige até o lugar que você trabalha, sabe? É, Se você se vê num lugar também que você acha que você não está sendo bem utilizado também, né? Pô, poderia estar fazendo bem mais coisa, tal. Tudo isso daí impacta na motivação também, né? E aí, como eu disse, uma coisa vai validando a outra, e aí você vai abrindo mão de uma determinação, abrindo mão de uma energia a mais que você poderia dar, que você poderia fazer, por conta de não ver sentido no que você está fazendo, tá? Então, essas duas últimas aqui são muito mais com relação a trabalho e vida, né? Você tem um peso grande que você carrega com relação às escolhas que você faz, ao que você ingere, tá? E ao quanto de tempo que você dorme. Então, basicamente aqui a gente, como eu coloquei para vocês lá na parte da tese, sono, movimento e silêncio
vai fazer mais por vocês do que qualquer tarja preta, cara. Do que qualquer tarja preta. Sono, movimento e silêncio vai fazer mais por vocês do que qualquer tarja preta. Eu tô aqui com a minha. Peraí, que a fiscal aqui do Zoom quer dar um oi aqui. Fala, oi! Eu sou o motivo do meu pai estar dando essa aula. Fala, eu sou, que eu não durmo. Pera aí, amor, deixa o pai continuar aqui. Beleza, galera? Assim, fosse fazer um bingo aqui, eu pegaria todos, porque todos esses eu cometo, tá? Não, como eu disse, não ingiro, não faço ingestão de álcool, mas faço de açúcar, tá? E aí, enfim. Mas é legal vocês saberem que tem aqui aqueles três pilares que eu comentei. É, silêncio, né? É importante, sono e o movimento da sua vida. Vocês têm que estar regulando esses três aí para poder ter uma vida que ande e que não confunda, como eu disse, com depressão. Se você, desses oito, se você faz os quatro primeiros, você não tá com depressão, tá? Se você tá, perdeu o sentido da vida, mas você faz os quatro últimos aqui, você também não tá com depressão, não, tá? Para de fazer isso aqui, vamos pro segundo bloco, é, porque pode ser que você não precise aí de um tarja preta, pode ser que você mudando um comportamento ou outro aqui, pode ser que você viva bem mais feliz na sua vida, tá? Bem, com uma vida bem mais colorida aí no seu dia a dia, tá? Vamos chamar aqui de abastecimento inteligente. Abastecimento inteligente. Inteligente. Como que eu não caio na armadilha de achar que eu tô com depressão e começo a me comportar melhor, a ter uma vida melhor, um sono melhor, um movimento melhor, ter tempo de silêncio para mim, para que eu possa viver bem, né? Como eu disse, sem o uso de qualquer tratamento alopático aí, tá? Bom, primeiro, até aqui eu meio que falei muito disso, é o sono como prioridade, tá? Como eu disse, eu sacrifico o meu sono, sacrifico, mas eu sei que ele é uma prioridade operacional para mim, tá? Eu sei que sem o sono eu não sou ninguém em uma semana. Se eu passar uma semana dormindo muito mal, mas muito mal mesmo, eu sei que eu vou dar tilt, tá? Teve uma vez que foi essa daí foi na época da Helena, quando a Helena nasceu. A gente começou a entrar numa dessas, só que eu trabalhava presencial, trabalhava lá na Berrine. E aí não tinha como, né, ficar um pouquinho mais na cama, não tinha como acordar perto das 9, vir pro computador. Tinha que acordar no horário certo para chegar na empresa. Cara, eu tinha crises de labirintite assim, direto, sabe, por conta de falta de sono. E aí, qual que é uma quantidade de sono interessante para vocês aqui, tá? Segundo a ciência, de 7 a 9 horas. Nem mais nem menos, tá? Se passar de 9 horas aí, enfim, você já tá tendo aí um excesso também de sono que também dá outros tipos de problemas, né? Porque é o período aí que, como eu disse, que o corpo também precisa acordar, o corpo também precisa entender que você está girando, que você está rodando, que ele tem que funcionar normal, tá? Então, de 7 a 9 horas, legal. Tem uns loucos aí que estão falando de também ficar 36 horas acordado e dormir 8. Funciona para mim, mas eu sei que ao longo das semanas eu acabo perdendo um pouco a linha e eu acabo ficando mais irritado do que eu deveria, tá? Então, coloca um horário fixo para você dormir, um quarto escuro, é, para de mexer no celular pelo menos uma hora antes de ir para cama, tá?
Você vai ver que a sua memória vai melhorar, o seu humor vai melhorar, a sua sensibilidade à insulina vai melhorar, então você não vai engordar, você vai consumir melhor aí o que você está ingerindo. Então, sono é prioridade operacional, tá? Segundo ponto aqui, luz mais movimento. Cara, tem que sair do quarto. Você que é home office, tem que sair do quarto, tem que sair do escritório, sabe? Se possível, né, não trabalhe no mesmo lugar que você dorme, tá? Eu fiz isso na pandemia e foi a morte pra mim, sabe? Eu queimei cartucho rapidinho, cara. Rapidinho eu perdi a linha, tá? Então, quando você sai de casa, quando você caminha na rua, você, como eu disse, você dá aquela sincronizada no seu cortisol, na, em alguns outros hormônios ali, como miocina, tal, traz uma clareza mental. Eu não quero ser muito técnico aqui, apesar de eu ter anotado tudo bonitinho, mas luz e movimento cedo, vamos enfatizar isso, né? Cedo, não adianta você querer fazer caminhada às 10 horas da noite, tá? Vai trazer uma clareza mental muito maior, tá? Junto com ingestão de água, uma caminhadinha de manhãzinha assim, vai melhorar várias e várias e várias coisas, tá bom? Terceiro ponto, blocos de foco com micropausas. Com micropausas. Cara, isso aqui eu falo para um monte de gente que vem contar para mim que é super produtivo, tá? Que é, nossa, eu produzo pra caramba, eu sento no computador 8 horas da manhã e vou até meia-noite sem tirar de dentro e faço, acontece, lá, lá, lá. Cara, eu tenho certeza que boa parte do tempo que você diz que está trabalhando, você está no celular, scrollando o feed, o TikTok, você está scrollando o Instagram, você está vendo vídeo no YouTube, você pôs um podcast na tela 2 com o intuito de trabalhar enquanto você faz, você vai se pegar assistindo na tela 2 ao invés de estar só ouvindo o que passa na tela 2, tá? Mas vamos falar assim, que se você tiver 50 minutos de foco completo, uns 10 de pausa, ou uns 75 minutos de foco, né? 1h15 e uns 15 de pausa, cara, já é sensacional, tá? Já é sensacional. Você respeita os seus ritmos aí ultradianos que é essa questão de ter, né, um tempo realmente dedicado a foco e respeitando a pausa disso, né, você reduz aí, como eu disse também, o seu resíduo de atenção, né, o seu resíduo atencional, que é aquele que você vai acumulando, restaura uma dopaminazinha rápida, então se você puder colocar no celular um timerzinho, dar uma levantada, tomar uma água, voltar para o trabalho, fazer isso aí umas 10 vezes por dia já tá mais que legal para poder manter o seu dia a dia aí funcionando, tá? Quarto ponto aqui é falar para você que nós temos 3 tanques de combustível como ser humano. 3 tanques. Quais são os 3 tanques, tá? O corpo, a mente e a alma. A gente precisa abastecer isso todo dia, tá, galera? Todo dia a gente tem que abastecer esses caras, né? Os 3. O corpo você vai abastecer com comida e com descanso. A mente você vai abastecer ela com pausa, com, é, com organização de ideias, com meditação, né? Também pode ser. A meditação ela pode ajudar na mente e na alma também, tá? Mas você pode meditar, você pode orar também para alimentar sua alma. Você pode fazer um devocional, você pode ler uma Bíblia, você pode rezar um terço. Tudo isso daí vai ajudar a reduzir a sua reatividade, tá? Mas tem que saber que o que você come, o que você consome para sua mente e o que você alimenta sua alma, tudo isso vai influenciar e precisa ser, como eu disse, abastecido, tá?
Se você gastar uns 20 minutos por dia aí olhando para o seu corpo, 10 para a mente, 10 para a alma, tá? Mais que maravilhoso, tá? Quinto ponto aqui, galera, alimentação. Que tipo de alimentação que eu recomendo? É comer pacote de bolacha Traquinas? Não, tá? A alimentação aqui a gente está falando de proteína, fibra e água. Proteína, fibra e água. Independente de você estar em dieta ou não, tá? O seu prato precisa ter proteína, fibra e você precisa tomar bastante água, tá bom? Proteína vai aumentar a sua saciedade, a fibra vai estabilizar a glicemia, vai ajudar você a parar de comer doce, a ter pico de insulina, a ter pico de glicose, vai manter o seu corpo rodando. Faça um teste. Come uma pizza e vê a disposição que você tem depois. Come um arroz com feijão e um bife e vê a disposição que você tem depois. É outra, tá? É outra. Principalmente se você comer dois bifes ao invés de um, tá? A disposição ela é outra. Tem muita gente que fala, nossa, eu como carne eu fico pesado. Claro que comparado a uma sopa, um prato de arroz, feijão e carne é mais pesado, mas comparado a uma pizza, por exemplo, a um fast food, um arroz com carne dá uma disposição absurda, deixa você em estado de alerta, pronto, né, para poder tocar as suas demandas, para poder fazer a sua vida acontecer, tá bom? Sexto ponto, galera, detox digital. Eu sei que hoje é impossível fazer um detox digital, porque tudo é digital. Para estar aqui agora falando sobre detox digital, a gente está no computador. Eu não sei o computador de vocês, mas o meu ele é bloqueado para notificações. O meu celular ele é bloqueado para notificações. Tudo que eu tenho aqui é com notificação bloqueada. Meu celular não toca. Meu celular não toca, ele não faz barulho. O meu relógio que eu uso para controlar o meu sono também, que é por aqui que muitas vezes eu não sei que eu tô dormindo pouco, que eu tô dormindo mal. Aí eu comprei um reloginho bem simplesinho. Já troquei de celular 3 vezes depois desse relógio. Não troquei o relógio ainda porque ele marca a questão de sono, de passo, de caminhada, de batimento cardíaco e não fica pitando a cada notificação. Então, é um reloginho Galaxy Fit 2, bem badarosquinho assim. Nem no iPhone funciona direito. Eu tenho que deixar um celular Android ligado aqui para ele ficar sincronizando, mas ele não me notifica de tudo, ele não tira minha atenção. Então, se eu tô na cama, por exemplo, deitado, ele não fica lá vibrando, me incomodando, sabe? Então, o detox digital que eu convido vocês a fazerem é remover todas as notificações dos seus aparelhos, tá? Menos, menos notificação é mais saúde, é mais foco, é mais produtividade, é mais descanso, tá? Já tentou dormir com o celular embaixo do travesseiro e ele fica lá vibrando, vibrando, vibrando? Cara, é uma sensação de desespero que dá. Absurdo, absurdo. Entendeu? Então, faça um detox digital, principalmente um detox de notificações. Se você puder viver com o seu celular em modo avião, ah, Maurício, eu tenho filho, não posso. Se você colocar os seus contatos dos seus filhos como favorito, eles tocam mesmo que o seu celular estiver em modo não perturbe, tá? Se você colocar em não perturbe e quem tiver no favoritos te ligar, favoritado como contato, vai tocar mesmo, tá? Agora, Instagram, WhatsApp, parará, parará, galera, não se obriguem a ficar em dia com isso, tá? Não se obriguem porque é de enlouquecer. Todo dia tem 5 grupos que toca, tem 3 correntes que chega. Todo dia é um monte de coisa que você vai ser impactado ali, que se você for tentar dar conta de tudo, você não dá conta do resto. É as mesmas 24 horas, é o mesmo dia para todo mundo. Então não caiam nessa daí de querer ser o chat GPT humano, tá? Deixa que não é tudo que você tem que acompanhar, não. Pode deixar passar, que não tem problema nenhum isso daí. Beleza? Sétimo ponto, contato social.
Contato social, vamos chamar assim, vai, nutritivo. Vou colocar entre aspas, nutritivo. O que que é um contato social nutritivo? É você estar relacionando, conversando, né, com pessoas que fazem bem para você, né? São pessoas que disparam aí ocitocina no seu corpo, né? Então, seja aí o seu amor da sua vida, seja aquela sua super amiga e tal, né? Ah, mas Maurício, meu chefe dispara o meu cortisol, ele não dispara a minha ocitocina. Concordo, mas tenha meu sócio, né? Tenha pessoas que você gosta de conversar. Tem uma, né? A gente tem lá o Prime, uma egrégora, pessoas que a gente chamar ali. A gente tem a comunidade aqui também, que o segundo ciclo, que, pô, quem tá ali, você pode chamar, que vai falar a mesma língua que você, vai trocar a mesma ideia que você. Então, na prática, tenha um contato social nutritivo, tá? Pensa assim, essa pessoa me dispara ocitocina ou me dispara cortisol? Se for cortisol, procura duas que disparam ocitocina no lugar, sabe? Mas isso, como eu disse, acaba protegendo aí você de uma depressão mesmo, sabe? Tendo uma conversa honesta com quem você tem uma relação aberta para falar e tudo mais, tá? Isso é importante. Outra coisa, e para acabar aqui a parte de abastecer, revisão semanal. Revisão semanal, ela entra onde? Tá? Ela entra no momento em que a gente analisa o que aconteceu na semana e vê se deu certo ou não. Porque uma coisa é eu estar aqui dando um monte de ideias para vocês, e aí é vocês saírem daqui e tentar implementar. Vai dar certo? Não vai? Não sei. Quando que eu vou saber? Depois de tentar, né? Então, tem um dia na semana aí para você parar e fazer essa revisão, né? Eu já trouxe para vocês a tal do ritual do domingo, né? Para um domingo aí, analisa. Vai na missa se você for católico, vai pra casa, pensa, sabe? Tipo, o que que eu fiz essa semana que aconteceu? O que que eu vou fazer a outra? O que que deu certo, o que que não tem? Tira aí uns 20 minutinhos aí pra você cortar pelo menos uma coisa que tá drenando a sua energia aí, tá? Bom, daqui, galera, foi o jeito que eu arrumei pra também sair desse buraco. Lembra que eu falei que eu entro em todas desse tanque furado aqui? Eu entro em tudo aqui, tá? Esse aqui é o jeito que eu consigo sair. Tá? Consigo sair nem sempre ileso, às vezes com 1 ou 2 quilos a mais, né? Mas eu saio, tá? E como que eu saio? Volto a dormir bem. Esses dias eu até falei nos stories isso, falei, galera, tô voltando a dormir, isso tá sendo bom pra mim, e eu acho que se tudo der certo, parará, parará. Então, movimentação, luz, micropausas, eu aqui, né? Eu levo meus filhos na escola, busco, eu tenho, às vezes tem aula deles no meio do dia, é tudo perto, né? Tudo 2 quadras, 3 quadras. Mas eu tenho ali uns 10 minutinhos que eu paro para dar um giro de carro, e aí quando eu volto com tudo para poder continuar trabalhando, tá? Alimento meu corpo, minha mente, minha alma, tenho uma alimentação com base em proteína e fibra. Meu celular, meu iPad, meu computador não fica apitando notificação. Se eu tirar um print da tela aqui, vocês vão ver que vai ter aplicativo. O meu e-mail, por exemplo, tá com 780 mensagens sem ler, tá? Isso me incomoda? Já me incomodou uma época, mas hoje não me incomoda mais. Daqui a pouco, quando eu puder, eu paro. O que for mala direta eu excluo, o que não for, eu continuo fazendo. Continuo lendo. Então, é isso, galera. Vamos passar rapidinho um passo a passo de ferramentas. Caso você tenha dificuldade de entender como aplicar isso na prática, mal não consegui entender, o que que eu faço? Me dá um passo a passo aí. Eu vou te dar um passo a passo agora do que você vai fazer, um na sequência do outro aí, tá? Para uma vida real, para uma vida real, numa vida do tipo, ai, não mexer em celular. Cara, a gente só faz coisa no celular, não tem como não mexer no celular. Impossível isso, tá? Então, eu vou te passar uma receitinha de bolo aqui que a gente vai chamar de ferramentas práticas. Ferramentas práticas, tá? Para você poder implementar uma vida mais saudável e manter o seu carro funcionando o máximo de tempo possível que você puder, tá? Cara, primeiro ponto de todos, como eu disse, de ferramenta prática, tá? Um diagnóstico relâmpago. O que que é um diagnóstico relâmpago? É você perceber rápido o que está acontecendo com você.
Re- Relâmpago. É você perceber rápido o que tá acontecendo com você. Cara, eu tô dormindo mal, tem 3 dias. Eu não tô vendo prazer em nada da vida. Eu tô irritado demais. Eu tô sem paciência demais. Eu tô cínico demais. Eu tô sem energia pra fazer nada. Tem mais de 2 dias. Eu só funciono se eu tomar café, se eu beber uma cerveja, se eu tomar uma pinga. Tô evitando pessoas, cara. Percebeu qualquer sinal, levanta a mão, fala, ferrou. Entendeu? A vaca está indo pro brejo, tá bom? Observe rápido o que está acontecendo com você. Rápido. Não deixa para ver no final do mês. Não deixa para ver quando você estiver burnoutando. Vê rápido isso, tá? Muito tempo sem dormir. Perdeu a graça na vida, tá? Tá tipo, eu tô vivendo, eu tô pagando boleto. Tá irritado demais, tá sem paciência demais, tá cínico demais, tá sem energia para nada, tá tomando café demais, tá tomando pinga demais, tá evitando pessoa demais. Tudo que começou a ficar demais, ó. Levanta a mão, fala, ó, parou, 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 tá dando merda, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Segunda ferramenta, protocolo da manhã. O que que é o protocolo da manhã? Protocolo da manhã é você se movimentar pelo menos por 15 minutos na parte da manhã. Dá uma andada, dá uma respirada, toma uma água, toma um sol na cara, pro seu corpo entender que a sua vida começou, tá? Esse bloco da manhã aqui, ele vai, é como se fosse um pin pro seu corpo, como se fosse como que chama, cara, isso aqui? Como se fosse um marcador aqui de que o seu dia começou e de que o seu corpo precisa ser funcional. Então, faz uma rotina de manhãzinha que é bem bacana, tá? Vai ajudar você, seja ir na academia, seja na padaria, seja ir na garagem, olhar pro sol um pouquinho, tomar uma aguinha, sabe? Faz alguma coisa que o seu corpo vai entender que o dia começou, tá? Lembrando que a gente tem uma base animal, né? Então, o animal, quando amanhece, ele sai para andar, para ver as coisas, para movimentar. Então, a gente precisa disso para o corpo entender. Se você só ficar no seu quarto, adivinha o que vai acontecer. Se você só ficar na sua casa, adivinha o que vai acontecer, tá bom? Bloqueio de agenda. O que que é o bloqueio de agenda? Você tem que falar assim, olha, deu minha hora de dormir, vou dormir. Ó, deu minha hora de acordar, vou acordar. Ó, deu minha hora de comer, eu vou comer. Deu minha hora de andar, eu vou andar. Deu minha hora de desligar um pouco, eu vou desligar. Deu minha hora de dar aula, eu vou dar aula. Tenha um bloqueio de agenda. Faça bloqueio de agenda. Marca, ó, dessa hora até essa hora eu vou fazer nada. Eu vou olhar para o teto. Se você puder, faça, tá? Eu recomendo. Nem sempre eu posso, tá? Nem sempre eu posso. Mas tenha um bloqueio de agenda. Tem alguma coisa ali que você pode desligar um pouquinho e aí depois voltar pro foco extremo e tudo mais, tá? Isso me ajuda muito, tá? Eu ter a agenda bem reguladinha me ajuda muito a não surtar, tá bom? É, vamos falar aqui, um prato com comida de verdade. Com comida de verdade. O que que é comida de verdade, galera? A gente já falou aqui. É, fibra, proteína, vegetal, carboidrato bom, né? Arroz, batata, sabe? Eu tava conversando isso com a Laís antes de entrar na aula. Eu falei, cara, você ingerir 500 gramas, perdão, você ingerir 500 calorias de carne e 500 calorias de chocolate. São 500 calorias, mas não é o mesmo. O corpo não trata igual, né? A 500 calorias de chocolate, como eu falei, te dá um pico de insulina e logo você volta pra merda que você tava. As 500 calorias que você vai ingerir de carne, o corpo vai ter uma crescente e vai manter com muito mais facilidade a energia lá em cima. Então, tem um prato de comida com comida mesmo, sabe? Um pouquinho de arroz, bastante carne, tá? Carne branca, tal, tal. Ah, mal, eu sou vegano. Tudo bem, respeito. Então,
continue aí, mas não se afunde não. Tem vegano que, cara, se entope de macarrão aí e tudo mais, e não faz sentido. Lembra que carboidrato ruim demais, ele vira açúcar também e volta naquele mesmo problema, tá? Quinto ponto aqui, janelas digitais, como eu falei. Se afaste, né, do computador. Tem momentos em que você vai trabalhar com ele, sabe? Mas tem um tempo que você fique fora do digital, tá? Sei lá, umas 12 horas, se você puder, umas mais, um pouquinho mais que isso. Mas fique off do digital, pelo menos umas 12 horas por dia aí. Metade do dia, pelo menos, tente ficar fora dele. Se for entre, né, os blocos de foco aí que eu comentei, você vai com certeza ter muito mais felicidade no seu dia. Sexto ponto, revisão de domingo. Ritual do domingo, lembra? Parar um pouquinho, analisar o que tá dando certo e o que não tá. Com essas coisas que eu passei para vocês aqui, eu garanto, tá? Eu garanto que de cara vocês vão ter pelo menos uns 20% mais de disposição no final da primeira semana aí, quando vocês forem acordar, vocês vão ter muito menos descontrole emocional, vocês vão precisar de muito menos café, vocês vão ser muito mais produtivos no sentido de ter tarefas que vocês vão com começo, meio e fim, sabe? Vocês vão conseguir concluir mais tarefas. Vocês vão ter vontade de conversar com pessoas, sabe? De estar na fila do pão, conversar, perguntar como foi o dia da pessoa, saber se tá tudo bem, sabe? Vocês vão ter um sono mais contínuo, acordando menos durante a noite. Cara, só sucesso, só alegria, só coisa boa vocês olharem para isso. E como eu disse, é exatamente esse o método que eu uso para sair dos buracos de trabalho extremo que eu entro às vezes. Porque tem vezes que não dá para fugir disso. Não dá mesmo. Tem vezes que não dá. E o que que eu faço? Né? Três filhos para criar. O que que eu faço? Eu vou falar: olha, eu preciso dormir. Se o cliente não quiser mais, ora. Problema dele que me perdeu. Não, às vezes eu tenho que trabalhar de madrugada mesmo. E é isso, e pronto. Mas eu sei que se eu for trabalhar de madrugada, eu já tenho que ter um plano de contingência. Ó, vou trabalhar de madrugada? Vou. Mas ó, eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Se eu perceber muito desse jeito, eu já vou ter que ir por ali, por aqui. Então, eu vou observando como que tá a minha saúde, como que tá a minha sanidade, sabe? Eu observo muito no feedback das crianças em específico. As crianças, se as crianças me notam, né, elas me dizem: Ah, pai, você tá cansado? Você dormiu? Você não dormiu? Você tá trabalhando muito? É porque eu tô dando um feedback para elas de que eu estou exausto, né? De que eu não tô dando conta, de que tá difícil. Ou às vezes eu só realmente falo assim: Olha, criançada, não vou conseguir brincar com vocês hoje porque eu tô extremamente cansado, mas o pai vai descansar hoje. Eu vou dormir hoje e amanhã eu vou estar mais legal. A gente brinca do que vocês quiserem, beleza? Então, assim, tem que saber a vida complexa 2025 exige diversos posicionamentos excêntricos da gente mesmo. Muitas vezes a gente vai ter que se enfiar nos buracos aí de trabalhar demais, trabalhar de noite, não sair de casa, não socializar, não ir na academia às vezes, mas tem que saber que tem que ter prazo de validade, tem que ter hora para acabar esse problema todo, esse monte de coisa que a gente vai fazendo. Olha, eu vou fazer isso por uma semana, na semana que vem eu já paro, eu volto a dormir, para. E aí é isso. Bom, era isso que eu tinha para falar. Quero ouvir aí a Lê, quero ouvir a Fabi também para saber o que que vocês acharam aí, se vocês passam por isso, se vocês já acharam que estavam com depressão e estavam só cansado, como que é? Já achou que queria desistir de tudo e só tava sem dormir uns 3 dias só, como que é? Fala pra mim aí, meninas, por gentileza. Só de vez em sempre, mal. Não, brincadeira. Só toda Mas semana, né? acontece. É, muito bom, mal. Valeu. E o que você costuma fazer para se regular? Ou você não.
não observa isso, Fabi? Observo, observo. É, é basicamente isso que você falou, mal. É sono, sono é o maior. Sim, É, e alimentação, mas a alimentação até não tenho tanto, assim, sabe, problema. Mas sim, sono é algo que afeta muito, assim. Então, eu vejo quando tá regrado, tipo, exercício físico, sono, essas coisas, cara, redondinho, bonitinho. Você já tá animado, fica, as coisas rodam bem. Você parece que é outro dia, assim, o trabalho flui melhor, vem ideia melhor, resolve as coisas mais rápido, sim, é, consegue agir mais rápido com as coisas. Se não for assim, já complica tudo, sabe? sim. É muito nessa linha que você falou mesmo. Pô, que legal. Mas é uma coisa que muita gente não sabe sair, né? Eu, por Hum. exemplo, tenho um amigo que começou a ficar até careca de tão indo por esse lugar que eu trouxe pra vocês. Esses erros aqui, né? Do tanque furado aqui que eu brinquei. O cara também errava em todos. Acho que a única coisa que ele não fazia era tomar café, que ele não gostava. Mas o resto, ele fazia tudo igualzinho a mim. Eu engordava e ele perdia cabelo. É que vira meio que no automático, né, Mal? Isso aí é É, facinho, assim. Se você não vai se policiando e tudo, você vai vivendo no automático. Quando vê, tá difícil de reverter, né? Então exato. tem que cuidar muito, porque passa tudo tão rápido e pra ficar no automático é muito, Muito é muito fácil. fácil. É Muito muito fácil. fácil. Muito fácil. É. E esse negócio das notificações aí que você falou, é uma coisa que eu tô precisando fazer. Tipo, acho que eu já comentei algumas vezes com você, tipo, um detox do celular, isso e tal. Nossa, Sim, afeta muito, muito, muda, muda. muito, muito. E mexer na Dá cama até. deitada. Ah, tá doido. É Mexer isso na aí. cama, mexer no celular na cama, antes de Atrapalha dormir. total. Nossa, Aham. nossa Essa é a minha senhora. luta no momento. É o mais difícil. É o mais difícil. Aham. É melhor você ficar no sofá até meia-noite mexendo e ir pra cama sem celular do que você ir pra cama com o celular e ficar lá até 1h30, 2 horas. Já caí diversas vezes nesse bait, nesse golpe do meu Uhum. cérebro. Diversas vezes. Agora eu percebi. Agora eu só vou pra cama com ele desligado. Eu não mexo mais na cama. É isso. E mesmo que vai, fica tipo 15 minutos. Já atrapalha. Exato. 15, 10 minutos já Atrapalha é o total. suficiente. Você tá ali na cama e já atrapalha muito o sono. E as notificações também. Sim, tem que tirar. Eu tiro. O meu e-mail eu tenho ele há muito tempo, então, cara, do nada me colocam em 88 mailing list. Meu telefone é a mesma coisa. Tem Uhum. vezes que eu falo assim, ó, me acharam. Que ele começa a tocar sem parar, só aquelas aquelas uras que você é o Maurício, sabe? A sorte que a atualização que veio agora do iOS aí tá deixando tipo uma secretária eletrônica que atende a, a ligação e pergunta o que que é ali. E aí Fantástico isso, né? e ela mostra na tela, mas até ali o meu celular vivia em modo avião, cara. Vivia em modo avião, tipo, quer falar comigo, me manda o WhatsApp, que aí eu retorno, eu vou atrás e tal. Mas é absurdo. Telefone, notificação, é, Instagram, SMS, tudo isso daí tem que tirar da frente porque mina a nossa capacidade humana de ser produtivo, cara. E você, Ale, o que que você faz aí? Eu sei que sono pra você também é um desafio, né? Assim, vamos falar um pouco do passado, porque eu acho que hoje eu vivo um momento diferente. Não é que eu faço essas negatividades, né? Essas coisas que a gente automaticamente a gente já cai nesse ponto né, trabalhar demais, trocar o dia pela noite, tomar muito café. Não, já fiz muito disso lá atrás, né? Quando você começa a trabalhar, você pô, dava aula, então eu começava às 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, né? Porque você queria pegar todas as aulas, eu queria fazer tudo, você estava nesse ponto aí de você querer abraçar o mundo, né? Pegar tudo para você. Hoje assim, minha cabeça não para, então eu não consigo dormir mais do que 3 horas e meia, mal. É impressionante. Pum. Para pegar no sono já é difícil porque a cabeça não para, né? O Uhum. dia a dia, 3 filhos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver muitas coisas.
Meus filhos estão naquela idade que estão na rua, então eu não tenho como desligar o telefone, eu não tenho como não ter o telefone ao meu lado, porque as crianças estão, não, as crianças, né? Mas eles estão na rua, então sai, chegou, acontece qualquer coisa. Quando você tem, né, dessa idade, não tem como você desligar totalmente e falar assim, amanhã eu vejo se eles chegaram ou não. Pelo menos eu não consigo fazer isso, não tem Sim, como, sim. né? Então isso daí já é complicado. Mas você se adapta, porque todo mundo se adapta. Não tem como. Sim. Você, a partir do momento que você pode deitar, se tua cabeça tá tranquila, se tá tudo em ordem na sua vida, você consegue deitar à tarde. Tocou, chegou, tal, você consegue administrar. Mas particularmente a minha vida é isso. Se eu não pego o celular e não fico jogando, né, o Candy Crush, por exemplo, que é uma coisa que eu deito e faço exatamente isso, para pegar no sono. Porque se eu fecho, desligo tudo, apago a televisão e deito, minha cabeça não para. É um turbilhão de coisas dentro da minha cabeça. Então, eu, na situação, não me encaixaria nisso neste momento, o motivo por eu não estar dormindo. Mas já tive nesse momento. E eu precisei realmente, o ponto principal aqui é fazer uma revisão. É Uhum. literalmente falar assim: peraí, o que está acontecendo? Não adianta você querer pegar todas as aulas, não adianta você querer pegar todos os alunos, não adianta você querer pegar ter os horários todos de personal, porque eu trabalho, uma hora você está no Morumbi, outra hora você está em Moema, outra, e não tem o tempo de você. Então não adianta você querer agarrar o mundo, porque você vai pegar trânsito, você pode acontecer qualquer coisa, você vai ficar estressado, porque você vai chegar atrasado lá no seu outro aluno, você vai perder uma aula aqui, você chegou atrasado numa aula, você compromete todinho o seu dia. Né? A tua aula Sim. das 8, que se você ter a tua última aula das 8, você vai chegar às 9. É. Aí você perde. Então, nessa aula de hoje que você falou, eu já tive nesse lugar que eu não é o lugar que eu tô hoje, né? Por outros problemas. Então, mas eu não falava não, Uhum. porque, tem tal aluno, você quer? Claro. Você tem tal coisa, você Quero. quer? Claro. Você vai Sim. pegando tudo. Sim. Aí você chega uma hora que você fala assim, eu tô dormindo 4 horas. No dia seguinte, você não tinha nem cabeça para ter criatividade para montar uma aula, para, né, fazer uma atividade. Então, assim, eu acho que o principal de tudo é você fazer a revisão. Para mim, o que mais é importante é você fazer o protocolo da manhã, Uhum. porque além de tudo isso, a vitamina D, se você não tá com ela em dia, você fica destruído, né? Você Exato. pega gripe, tem todos os hormônios e tal, e a vitamina D, que é importantíssimo para você poder, né, tá bem Sim. fisicamente, de saúde, para poder. Porque se você pegar uma gripe, se você pegar qualquer coisa, você acaba com o seu dia. Aí o carro para, né? A ideia do abastecer o carro não Foi pode estar, perfeita, essa frase é perfeita. Essa frase é não perfeita. pode estar ocupado demais para não É, abastecer, cara. eu fiz Vai- muito isso, não, agora não dá. Não, não, hoje, né, com o carro e com a vida. Eu já fiquei na rua direto também. Falei, não, na volta eu Eu também abasteço. mal. Na Eu volta eu também. abasteço. Não, não, dá tempo de eu chegar naquele aluno. Você pega um É, trânsito, não dá tempo. Aí você não. perde, você toma multa, que nem você falou, você, né, não dá aula, perde o teu dia. Não é só uma aula que eu não dava, eu perdi o dia, porque até você. Então é muito nesse lugar que você coloca que é perfeito, é perfeito. Que Eu, bom. assim, o álcool, o açúcar, nunca tive problema, mas eu simplesmente não comia, porque eu não tinha tempo. Sim. Eu me trocava no carro. Tirava a roupa, né? Por exemplo, na época de faculdade, eu tirava a roupa. Sabe quando você já ia trocando de roupa, aí já botava outra roupa, tirava a camisa da Você ia faculdade? descascando no longo do caminho. Total, 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 total. Que da hora. Então, assim, eu hoje não dá para eu dar o exemplo porque é diferente, são outras Sim. coisas que me bloqueiam, mas também que eu preciso Tá de olho, né? revisar, revisar. Não, mas é contínuo ali, porque é como um vício mesmo. A gente se enfia nessas daí e não percebe que tá entrando, cara. Você vai perceber quando você vai fazer revisão só. Quando você vai falar, Exatamente. poxa, olha aí, ó. Tô Essa fazendo revisão é merda. perfeita, perfeita. Isso que você falou é perfeita. Essa revisão é tudo. Tô fazendo merda. Aí, eu tô nervoso, tô irritado. Essa semana aqui não consegui ficar meia hora com meus filhos. Meu Deus, cara, o que que eu tô fazendo? Tem que mudar minha vida. Tem que mudar. Sabe assim? É E o só. bloqueio da agenda, né?
bloquear. Aí você fala, não, ó, então aqui, ó, tal Aham. dia e tal hora a gente vai fazer isso. Aí põe na agenda e risca, e aí tem que ser Caxias, tem que ser fiel à agenda. Não dá pra você ficar marcando e desmarcando, não. Tem que colocar lá e ser duro com aquilo. Exatamente. Eu no domingo eu falei para as crianças, falei, eu vou sair 7h30, eu volto às 10. Se me ligar, só me liguem, Deus me livre se acontecer alguma coisa e a sua tia, que é minha irmã, não puder resolver. Sim. Não, porque mal, eles não param. Mãe, Sim. onde está isso? Mãe, onde está aquilo? Você, né? Você vive em função daquilo. Cadê Falei, minha não, camiseta tal? Cadê meu é, tênis tal? é. Aonde você tá? Por que você tá demorando? O que que nós vamos almoçar? O que que eu vou fazer? Que não sei o que. É o tempo inteiro. Aham, É o aham. tempo inteiro. Sim, Então é bloquear, é exatamente isso. muito É bom. muito verdadeiro. Tudo que você falou é muito verdadeiro. Que legal, Ale, que legal. Mas é o que eu faço mesmo, assim, Ale, porque esse é um problema que vira e mexe ele vem à tona pra mim aqui, sabe? Vira e mexe eu tenho que me descompensar, né? Eu até falei em algumas aulas lá do começo que eu não acreditava em vida equilibrada, porque às vezes a excentricidade vai ser exigida de você, sabe? Então, nesse ponto, a hora que a vida se torna excêntrica, é desse lugar essa estratégia que eu uso para sair dessa excentricidade, para corrigir essa rota e não deixar meu carro quebrar na rua, Uhum. parar na rua, sabe? Porque em algum momento a gente quer ser super-herói e Mulher Maravilha. Exato, exato. E aí que começa é o começo do fim aí. É o começo do Entendeu? fim. E aí você percebe que você não é. Exato, Você exato. percebe que você não é. Eu tenho dia que alguém me dá bom dia, eu falo, bom dia do quê? Pra Tá me quem? dando bom dia pra quem? Bom dia pra quem? Porque realmente o sono, por mais que, né, você Uhum, tá lá atrás mesmo, quando minha vida tava tudo bem, graças a Deus, você não dormia e falava, bom dia pra quê? uhum, Por que você tá me dando bom dia? Nem te uhum. conheço. Bom dia. Bem Então, agradável. super, super, super. Mas aí quando você vai, faz a sua revisão, Uhum. aí você fala, caraca, é isso. Tratei mal fulano, não precisava. Poxa vida. Fiz tal Exatamente. coisa. Mas é exatamente. Exatamente. Porque é mais forte, né? Você não se recompôs, você não se abasteceu do que você mais precisa, porque o sono, ele te alimenta também. Sim. O sono a criança não dorme, o bebê não dorme 15 horas. É, a Joana não. A Joana, ela veio com aquele carregador Supercharge. Ela, 15 minutos na tomada, ela já tá já, ó, com a bateria. Ai, Mauro, olha, eu não vou nem falar, mas meus filhos também, até hoje, não. A Joana, ela veio com o carregador Supercharge. Ela põe 15 minutinhos de soneca no peito e já tá bom pra ela já. É sobre isso. Exata, mas assim, é bom para vocês botarem ela para fazer uma atividade física, uma natação. É assim que a gente vê que ela tá engrenando, tipo, de movimento e tal, das coisas, a gente Aham, vai colocar. A gente já percebe que quando, por exemplo, vai pra casa da minha sogra na praia, a gente começa a andar muito com ela, tal, ela vai ficando cansada, ela dorme mais é, fácil, assim, por exemplo. é, Sabe? é. Então, a gente já Fazer tá uma, sacando. uma natação, eu trabalhei muito, eu dei muita aula para criança, assim, né? Os meus com 6 meses eu já levei, já entrava, né, entrava com eles. É uma outra qualidade de vida, porque por mais 40, 50 minutos de aula, eles cansam. Sim. E aí você vai botando, né, regulando, é importante. E que nem você falou, você não consegue treinar, né? Voltando à nossa aula, você Aham. não consegue treinar pesado, exausto, nem te rende. Sim, não rende mesmo. Não Não rende rende. nada, você não faz nada. Já Sim. falei demais, né? Não, imagina, vamos lá. A Fabi tá saindo também, mas obrigado É, aí pela contribuição de vocês e a gente muito se vê bom, semana ó. que vem. Daqui a pouco eu solto no grupo lá o cronograma de outubro, tá bom? Tá bom, beleza. Valeu, meninas. Boa Obrigado. noite. Tchau, Tchau, Fechou. tchau. Tchau, tchau. gente. Valeu, Até Tchau, Fabi. Tchau, mais. Fá. tchau. Valeu, valeu, Tchau. tchau.